Olá, meu irmão, minha irmã, com muita alegria iniciamos mais um Palavra Viva neste domingo, 1º de janeiro de 2023. Já quero começar desejando a você um feliz ano novo, que você tenha um ano repleto de bênçãos e graças de Deus, que esse ano seja um ano onde você possa, acima de tudo, voltar o seu coração para Jesus, acolhê-lo e colocar nele mesmo a sua vida, deixar que ele conduza a sua história neste novo ano. Novo ano é sempre bom porque dá a gente vontade de coisas novas, colocamos metas, queremos fazer coisas que não demos conta de fazer no ano passado. Que Deus possa te ajudar mesmo a fazer aquilo que você se propõe, mas fazer as coisas que vão te fazer bem. Por isso, comece esse ano entregando ele para Jesus, entregando para o Senhor tudo que você vai viver em 2023. E principalmente aquilo que você quer viver em 2023. O que você tem sonhado para esse ano? O que você tem pensado para esse ano? Né? E aí, a partir daí, entrega tudo isso para Jesus. E aquilo que for para o seu bem, aquilo que for para a sua salvação, aquilo que for para edificar a sua vida, Deus vai cumprir. Basta você crer. Você crer e caminhar com Ele, né? Porque às vezes a gente reza, coloca na mão dele, mas esquece dele. Não, eu preciso entregar para Ele, colocar nas mãos dele e caminhar com Ele, para que Ele me conduza naquilo que Ele tem para mim. Mesmo que sejam coisas que eu às vezes não acho que não são tão grandes, tão importantes, mas Ele quer conduzir tudo e conduzir toda a nossa vida. Então, feliz 2023, que você tenha um ano abençoado, um ano conduzido pelo Senhor, um ano cheio da graça de Deus, né? Um ano cheio de esperança, pois a esperança não decepciona. E a Igreja Católica, né, a nossa igreja tão bela, ela começa a liturgia do novo ano com a festa de Maria, Mãe de Deus. Nós iniciamos todo ano novo, no dia 1º de janeiro, com a festa de Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe do nosso Deus. Para dizer para nós que aquela que é a Mãe de Deus também quer ser nossa mãe, quer cuidar de nós. Para que a gente possa entender a grandeza da pessoa da Virgem Maria. Muitos acham ela uma pessoa que não teve tanta importância na história, uma pessoa que não tem tanto valor, mas a igreja coloca ela como a Mãe de Deus, pois Jesus Cristo foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele nasceu como homem e como Deus. E Maria não foi mãe só do Jesus homem, ela foi mãe de Jesus Deus, porque não dá para separar. Se nós separarmos o Jesus homem do Jesus Deus, a gente entra numa heresia onde a gente começa a desfigurar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se encarnou, Deus se encarna, e ao se encarnar ele se faz homem, mas ele não perde a sua divindade, ou seja, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E ao se encarnar, ele precisa nascer de uma mulher, precisa nascer no meio de nós. E aí é concebido pelo Espírito Santo, nasce do seio virginal de Maria, né, que era virgem, e a igreja inclusive diz que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. E aí ela é a Mãe de Deus, pois nasce dela, do seio dela, é gerado no seio de Maria, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, nasce do seio de Nossa Senhora. E não só nasce, como também é criado por ela, é educado por ela, é formado por ela. Então, ou seja, porque mãe não é só quem gera, mãe não é só quem dá a luz, mãe é aquela que dá a luz, mas também que cria, que cuida, que ensina. E Maria cuidou de Jesus e o ensinou todas as coisas. Mesmo sendo Deus, ele não nasce um gênio, não. Ele se fez homem e viveu tudo que os homens vivem. Ele quis se rebaixar à humanidade, viveu menos o pecado. Viveu tudo que os homens vivem, menos o pecado. Então foi a Virgem Maria que o ajudou. O ajudou a entender as coisas, que cuidou dele, que deu banho quando ele era pequeno, que o alimentou, né? Que cuidou dele quando ele teve suas doenças, suas coisas que todos têm, né? Que passou as noites em claro com ele,
que ensinou ele a andar, que ensinou ele a falar, tudo foi a Virgem Maria que fez. Então pensa a grandeza dessa mulher. Já é um ato nobre uma mulher fazer isso para um filho. A gente pegar uma mãe que faz isso para um filho é um ato extremamente nobre, louvável. Mas imagine só, uma mulher que é escolhida por Deus, não foi escolhida pelos homens, escolhida pelo próprio Deus para fazer isso pelo Filho de Deus, pelo Deus que se fez homem. Não é uma mulher qualquer. E nós começamos o ano pensando nessa mulher, estando com ela, para que também todo o nosso ano seja cuidado pela Mãe de Deus. Porque se ela é Mãe de Deus, ela pode muito. A mãe pode muito com o filho. A mãe consegue muitas coisas do filho, principalmente se for um bom filho. É ou não é verdade? Se a gente é um bom filho, a mãe pede algo, o filho atende. Então, a igreja coloca essa festa nesse dia, nesta hora. Primeiro porque a gente encerra a 8ª de Natal, ou seja, há 8 dias atrás tínhamos o Natal, né? Uma semana atrás. Então a gente encerra essa semana do Natal com essa festa para afirmar que tudo isso aconteceu porque Nossa Senhora deu o sim dela e se fez serva para Jesus nascer. E também para que a gente comece o ano colocando nas mãos da Mãe de Deus tudo que queremos viver nesse ano. É como uma consagração a Nossa Senhora do novo ano que começa. E a liturgia traz para nós o livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Lucas 2, de 16 a 21, que diz assim: Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que eles havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que eles contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Então aqui é o finalzinho da narrativa do nascimento de Jesus, né? Jesus que nasce na manjedoura, Jesus que não tinha lugar para nascer, que estava lá em Belém. No finalzinho dessa narrativa, né? São Lucas traz para nós, né? A visita dos pastores, que tinham sido avisados pelos anjos que era para ir numa gruta em Belém, e lá encontrariam um menino deitado numa manjedoura com sua mãe, né? E aí eles vão lá e veem tudo aquilo acontecer. E todos ficam admirados quando eles vão contando toda a história. Por quê? Porque tudo se encaixava. E não era tempo de internet, ninguém tinha postado nada. Realmente foi o anjo que disse para os pastores. E aí eles vão lá. E aí é interessante que eles chegam, contam tudo, e a palavra diz que Maria conservava todas essas coisas no seu coração. Maria era uma mulher de oração, uma mulher de interioridade, que guardava dentro dela tudo aquilo que Deus fazia, tudo aquilo que ela presenciava, toda a graça que envolvia a vida dela, ela guardava no coração. Essa é a primeira lição que Maria nos dá, de alguém que não só é escolhida por Deus, mas que também escolhe Deus. Eu e você também somos escolhidos por Deus para alguma missão. Assim como Nossa Senhora teve uma missão, claro, muito nobre, muito grande, mas Deus a escolheu para essa missão, Deus também tem uma missão para nós. Mas é preciso que a gente, além de ser escolhido, também façamos uma escolha por Deus. Queiramos também estar com Deus, desejar o que Deus quer. Então Maria era uma mulher de interioridade, alguém que acolhia tudo que Deus fazia e falava. Então ela, admirada com aquele testemunho dos pastores, ela dentro dela guardava tudo aquilo ali de uma forma de gratidão por tudo que Deus a fazia presenciar. Esta é a Virgem Maria, esta é Nossa Senhora, aquela que quer cuidar de nós como cuidou de Jesus. Aquela que é mãe de Deus e a partir daí acolhe toda a humanidade também como mãe. Que traz para nós não só um exemplo grandioso de vida, de entrega, mas também
uma presença marcante. Porque aqui no Evangelho tem essa presença marcante. Que ela estava lá do lado, guardando as coisas no coração. Que Nossa Senhora também possa estar presente na sua vida, no seu ano de 2023. Que a Mãe de Deus, guarda isso, a Mãe de Deus, não a mãe de qualquer pessoa, que a Mãe de Deus possa estar presente na sua vida. Numa maternidade que não só acolhe Deus, cuida de Deus, mas que cuida de toda a humanidade. Então, nesse primeiro bloco, grave isso, que a presença da Mãe de Deus seja real no seu ano de 2023, que ela caminhe com você. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta e eu quero comentar essa segunda parte do Evangelho com você. E no final fazemos uma consagração do nosso ano à Virgem Maria, Mãe de Deus. Não saia daí que a gente já volta. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste 1º de janeiro de 2023. Passou rápido 2022, não é verdade? Nossa, parece que foi ontem que a gente estava começando o ano passado. Mas é assim mesmo. Não podemos perder tempo, não podemos ficar dormindo no ponto. Porque o tempo está passando rápido, as coisas estão acontecendo e depende de nós. Depende de mim e de você aproveitar e não deixar passar a graça e o tempo, de qualquer forma. Porque nada volta, né? 2022 não volta mais. O que a gente fez, está feito. O que não fez, não está feito. E é assim que devemos pensar, assim que devemos refletir na nossa vida. Entendemos que o passado não volta e a gente não pode mudar ele mais. Mas nós podemos mudar o nosso presente para termos um futuro diferente. Porque o que a gente planta hoje, vamos colher amanhã. Então não perca tempo. Não plante aquilo que você não quer colher. Não plante coisas que você não está pronto para colher. Mas sim plante coisas que você quer. Às vezes no imediatismo, dessa ideia de tempo passa rápido, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer. Nesse imediatismo a gente até aproveita o presente, mas depois não dá conta das consequências do futuro. Uma pessoa que age com a razão, que age com maturidade, ela vive bem o presente, mas num bem de imediatismo, não, mas num bem que traz como fruto outros bens. E às vezes no imediatismo a gente até acha que está vivendo um bem, um prazer imediato, mas os frutos não são de bem, são frutos maus. Então, você possa pensar e refletir de como você tem vivido o seu tempo presente, o seu tempo de hoje. Como tem sido a sua vida nesse momento.
para que você possa colher os frutos necessários para viver uma vida no bem que é Deus. E olha, não tem como aproveitar a nossa vida, não tem como viver essa vida, não tem como ter o bem dessa vida se tirarmos Deus dela, se virarmos as costas para Deus. Aí nós perdemos todo o sentido. Querer Deus presente é algo que não tem jeito da gente abrir mão. Querer que Ele esteja conosco não dá para abrir mão. Só que Ele não deve estar só por estar. Ele deve fazer parte. Devemos colocar a nossa vida nas mãos dEle, ter as atitudes que Ele gostaria que tivéssemos. Esses dias eu vi um filme bem interessante que dizia assim, todo mundo, uns diziam para os outros assim, era uma catequese que faziam entre eles. O que Jesus faria? Essa deve ser a pergunta para nós no ano de 2023. Diante de uma situação, diante de uma coisa que eu tenho que resolver, diante de uma atitude que eu tenho que tomar, o que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nesta? Se fizermos essa pergunta todos os dias, interiormente, diante de tudo que vamos fazer, viveremos muito melhor o nosso tempo. Colheremos frutos muito melhores, muitos melhores de tudo o que fizermos. O que Jesus faria? Se Ele tivesse que resolver esse problema, se Ele tivesse que resolver com essa pessoa, se Ele tivesse que corrigir alguém, se Ele tivesse que cobrar de alguém, como Jesus faria? O que Ele faria nessa história? E aí a gente começa a ter uma vida pautada mesmo naquilo que Deus tem. E para nos ajudar, Ele nos deu um presente, que é a mãe dele, a mãe de Deus. A mãe de Deus, e é mãe mesmo. Por isso que eu queria falar da segunda parte do Evangelho, por quê? A segunda parte é o versículo 21, que fala que, completados 8 dias, para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Então, Maria deu à luz em Belém, na manjedoura. Depois de 8 dias, foi com ele no templo, para ele ser circuncidado e dado o nome a ele. Né? Era um costume dos judeus. Era assim que eles faziam. Né? Hoje a gente faz o batismo, mas a gente já dá o nome antes, mas é no batismo também que a gente diz o nome. Mas antes não tinha o batismo, né? O batismo vem depois de Cristo. Mas como mãe, e São José como pai, né? Pai adotivo de Jesus, eles vão até o templo. E ali colocam o nome de Jesus. E aí o bonito que fala assim a palavra, a segunda parte do versículo 21. Como lhe tinha chamado o anjo. Então Maria estava obediente ao que Deus tinha pedido a ela pelo anjo. E não só ela, como a José. Porque José também é o pai adotivo de Jesus. É tão interessante isso, porque às vezes a gente vê muitas ideias protestantes querendo desfazer de Maria e José. Mas Deus deu para eles uma missão grandiosa. Essa questão de pôr o nome em Jesus, né? O anjo aparece para Nossa Senhora, diz que ele vai se chamar Jesus, mas quando aparece para José em sonho, está também na narrativa, e está na Bíblia dos católicos, dos protestantes, está na Bíblia. Ele diz para José assim, tu lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque Deus estava dando a José a autoridade do Pai. E o Pai é quem colocava o nome. Então o anjo estava mandando José colocar um nome em Jesus. Tu lhe porás o nome de Jesus. Para Maria ele até diz, ele se chamará Jesus. Ele afirma para Nossa Senhora que vai se chamar Jesus. Ou seja, o anjo entende muito bem, dentro da cultura ali, dentro daquele momento, né? A beleza da família, a beleza de José e Maria, a abertura do coração desses dois para a missão que Deus os dava, né? São José e Nossa Senhora. E ele entende esse papel da família e ele vai, diz para a mãe, diz para o pai, diz a missão de cada um, o que cada um tem que fazer. E aí, aqui a palavra fala, né? Como tinha chamado o anjo. E aí continua, tem uma vírgula e fala, antes de ser concebido no seio materno. Aqui afirma para nós o que a igreja diz hoje. Mãe de Deus. Levaram ele depois de 8 dias para ser circuncidado, coloca o nome de Jesus como o anjo tinha chamado, o anjo chamou eles antes de ser concebido no seio materno. Tudo aquilo que o anjo disse para Nossa Senhora e para São José
foi mesmo um convite para uma missão. E esse convite acontece antes da missão acontecer. A concepção pelo Espírito Santo no seio de Maria acontece a partir do sim dela. Mas antes do sim, tem um diálogo grande ali, onde o anjo diz que é o Espírito que virá sobre ti, onde o anjo diz que ele será grande, será chamado Filho de Deus, onde o anjo diz que ele vai se chamar Jesus. Olha que bonito isso. E aí, como eu dizia no primeiro bloco, eu quero afirmar isso para você, para que a gente possa fazer uma consagração do nosso ano de 2023 à Virgem Maria e a São José também, porque Maria é mãe de Deus. Isso é o que a gente celebra hoje, no dia de hoje. Mãe de Deus. Ela não é Deus. Maria faz milagre? Não. Só Jesus e o Pai. Só eles podem fazer milagres. Isso é fato. Mas ela é aquela que intercede pelo milagre. É aquela que nos ajuda para que possamos alcançar o milagre. É mais ou menos assim. Existe uma pessoa muito importante que te conhece, que gosta de você, mas que é muito importante. E que além de ser muito importante, às vezes você a decepciona. Você às vezes faz coisa que ela não quer. Você às vezes pisa na bola, que é Deus, um ser grandioso, e nós com nossos pecados. Quantas vezes pecamos? Então, Deus nos ama, nos conhece, mas nós temos uma insignificância. E aí a gente vai atrás de alguém que é mais parecido conosco, porque é um ser humano, não é Deus. Nossa Senhora não é Deus, ela é uma mulher. Nós vamos com ela para dizer assim, aqui, você tem mais proximidade, você tem mais afinidade com ele lá, com aquela pessoa. Vamos lá comigo. Quem nunca fez isso? Estou precisando resolver um problema, preciso conversar com uma pessoa tal. Ela até me conhece, a gente já conversou, ela sabe quem eu sou. Gosta de mim, mas se você for comigo, vai me ajudar. Não é assim? Se você for lá junto comigo, se formos nós dois lá, não vai ter escapatória, ele vai ter que nos ajudar. Vamos lá comigo? E a pessoa vai, não é assim, os amigos? Esse é o papel de Nossa Senhora. Nos levar para Deus, para em Deus alcançarmos os milagres. Porque a intercessão, entenda uma coisa, a intercessão dos santos e da Virgem Maria, que é a maior intercessora, porque ela é a mãe de Jesus, ela chega para Jesus pedindo a ele como uma mãe pede para um filho. E é um pedido que quase que se torna uma ordem, né? Eu tenho filhos. A minha esposa, quando pede algo para os meus meninos lá em casa, para os meus filhos, ela não pede. Ela até fala num tom de pedir, mas eles sabem que não é um pedido. Que se ela está falando, ela é a mãe e ela tem que fazer. E Nossa Senhora assim com Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Mas se vocês entenderem a intercessão dos santos, porque tem gente que fala assim, mas se Deus me ama, se Deus gosta de mim, para que eu preciso de santo? Os santos têm méritos que nós ainda não temos. Pense, Nossa Senhora, quantos méritos ela tem diante de Deus. Méritos de ter dado sim, de ter gerado Jesus, de ter feito tudo o que ela fez por Deus. De ter sido mãe de Deus. Esses são os méritos dela. Então, com todos esses méritos, pensa comigo, com todos esses méritos, ela tem muito mais chance de conseguir a graça. Os nossos méritos são mínimos. Então, quando a gente intercede com ela, é como se a gente fala assim, Nossa Senhora, nos empresta os seus méritos para eu alcançar essa graça. Então é isso que a gente vai pedir para ela agora. Então quero convidar você a parar um pouquinho o que você está fazendo. Se você tiver uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem da Sagrada Família, volte para ela aí na sua casa e fala assim, Maria, Mãe de Deus, eu te entrego neste dia o meu ano novo e peço a sua intercessão e a sua ajuda para viver bem meu 2023. Eu te entrego, Nossa Senhora, nesta hora, todo o meu ano novo, tudo que vai acontecer, as coisas boas e as coisas ruins. E peço a sua ajuda e a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Deus abençoe você, feliz ano novo, e a gente se encontra no domingo que vem. Um grande abraço. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.